Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 13 de setembro, quando a Igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Então, de um modo muito especial no dia de hoje, contamos com a intercessão de São João Crisóstomo sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 13 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 20 a 26. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa nos céus. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse trecho do Sermão da Planície de Jesus, que no Evangelho de Mateus é chamado Sermão da Montanha, porque Jesus faz do alto do monte, onde Jesus apresenta algumas bem-aventuranças contrapostas por alguns ais.
ao mesmo tempo que Jesus apresenta o caminho que uma pessoa deve percorrer para chegar a Deus, fazer a vontade de Deus, ser contado entre os filhos de Deus e, no fim de tudo, encontrar o reino. Jesus aponta também aquilo que não se deve fazer ou a maneira que não se deve comportar para que realmente possa, no fim de tudo, abraçar o reino que é prometido para ele. Bom, em primeiro lugar é preciso ter presente que as promessas de Jesus são para o reino. Aqui, de modo particular, nós vemos Jesus oferecendo uma perspectiva no final, com exceção da bem-aventurança do reino de Deus que é dada aos pobres, que é agora já, todas as outras bem-aventuranças é para o futuro. Mas Jesus oferece a primeira bem-aventurança, a bem-aventurança do reino, a bem-aventurança dos pobres. Ele diz: já és vosso o reino de Deus. Aquele que se comporta como pobre. Obviamente que não podemos aqui limitar a pobreza ao não existir de bens materiais. A pobreza não se limita à dificuldade, à deficiência no que diz respeito aos recursos econômicos. Não estamos aqui falando apenas do pobre socialmente fora da dignidade que ele tem. Obviamente que nós vivemos num mundo onde existem muitas pessoas que passam necessidade, que sofrem, que vivem realmente abaixo da condição de subsistência, isso por causa da dureza do coração do ser humano, por causa de um mundo onde muitos têm demais, enquanto outros não têm nada, a desigualdade social violenta e que causa violência. Não podemos fechar os olhos para essa realidade e que devemos sim fazer a nossa parte para diminuir um pouquinho, segundo nossas condições, essa situação, partilhando o pão, socorrendo o necessitado. É nossa missão cristã. Mas não podemos limitar a pobreza evangélica à pobreza de recursos econômicos. O pobre do Evangelho é aquele que se esvazia de si mesmo, e aí independentemente da classe social, para encher-se de Deus. Esvazia-se de si mesmo para reconhecer a majestade de Deus. Não coloca nada acima de Deus. Deixa-se guiar por Deus. E aí sim, um homem ou uma mulher que se deixa guiar por Deus, que esvazia-se de si mesmo e se enche de Deus, é capaz também de partilhar o pão. O pobre é capaz de partilhar da sua pobreza com quem é mais pobre ainda. O rico é capaz de partilhar de suas riquezas com aqueles que menos têm. Por isso, o reino dos céus é de quem se faz pobre no espírito. O reino de Deus é de quem se faz pobre no espírito. E aí todas as outras bem-aventuranças são apontadas na perspectiva do futuro, da entrada definitiva nesse reino de Deus. Mas os ais que Jesus emite é justamente para aqueles que querem encher-se de si mesmo e não permitem que Deus seja tudo neles. Aqueles que querem encher-se do seu orgulho, do seu egoísmo e não querem voltar-se para Deus e para o próximo. É por isso que Jesus
Diz: ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome, os que riem, porque vão chorar. Jesus não está aqui condenando aqueles que possuem bens, ou aqueles que hoje são contentes, são felizes, mas está falando daqueles que hoje dão risada sem buscarem a Deus. Daqueles que vivem afogados em seus bens materiais, pouco ou muito, e não têm um coração grato a Deus, não se abrem para Deus, criam ídolos e não se dobram diante da majestade de Deus. Oxalá, meu irmão, minha irmã, eu e você, nos sintamos pobres no Senhor. Nos deixemos tocar por Ele e esvaziar de nós mesmos, de toda espécie de orgulho, de avareza, de autossuficiência, para nos deixar encher de Jesus, de Deus, para sermos também fraternos, solidários, misericordiosos uns com os outros. Que Jesus nos ajude, que São João Crisóstomo, que hoje nós celebramos, reze por nós. Amém. E o céu em recompensa